Imagine por um momento que você está em uma sala cheia das mentes mais brilhantes da psicologia moderna. É 1985 e, em uma conferência acadêmica em São Francisco, um homem se levanta para apresentar os resultados do que se tornaria conhecido como um dos experimentos mais controversos da história do desenvolvimento pessoal. Seu nome, Brian Tracy. O que ele estava prestes a revelar iria abalar os alicerces de tudo o que a psicologia tradicional havia ensinado por décadas. Tracy havia concluído um estudo massivo com mais de 10.000 participantes ao longo de 90 dias, e os resultados foram tão extraordinários que muitos na plateia simplesmente se recusaram a acreditar neles. O que Tracy descobriu de tão revolucionário? E por que seu trabalho foi praticamente apagado dos registros acadêmicos oficiais? Hoje, vamos desvendar um dos segredos mais bem guardados do desenvolvimento humano. Vamos explorar um experimento que não apenas mudou a vida de milhares de pessoas, mas também revelou uma verdade tão poderosa sobre a mente humana que desafiou todo o poder psicológico da época. Mas antes de mergulharmos nos detalhes desse experimento revolucionário, você precisa entender o contexto. Na década de 1980, a psicologia era dominada por uma mentalidade que via os seres humanos como vítimas de suas circunstâncias, prisioneiros de seus traumas passados e limitados por fatores genéticos imutáveis. Tracy, no entanto, tinha uma teoria completamente diferente. Ele acreditava que cada pessoa tinha dentro de si um poder virtualmente ilimitado para transformar sua realidade, mas que esse poder estava sendo bloqueado por padrões de pensamento profundamente arraigados que poderiam ser sistematicamente reprogramados. A comunidade acadêmica riu dele. Os psicólogos tradicionais o rotularam de charlatão. Mas Tracy tinha algo que eles não tinham: resultados documentados de milhares de pessoas cujas vidas foram radicalmente transformadas usando seus métodos. E é aqui que a história fica realmente fascinante. Porque Tracy não apenas desenvolveu uma técnica revolucionária de reprogramação mental, mas também documentou meticulosamente cada caso, cada resultado, cada transformação. Eu tinha dados para apoiar afirmações que pareciam boas demais para ser verdade. Entre os participantes de seu experimento estava um grupo particularmente notável: mulheres entre 25 e 45 anos que lutaram por anos com padrões de autossabotagem, baixa autoestima e uma sensação constante de viver muito abaixo de seu potencial real. Os resultados que Tracy documentou neste grupo específico foram tão dramáticos que muitos os consideraram estatisticamente impossíveis. Mas os números não mentiam, e as histórias pessoais eram ainda mais convincentes. Vou contar a história de Maria Helena, uma contadora mexicana de 34 anos que participou de uma versão adaptada do experimento de Tracy. Maria Helena passou anos se sentindo presa em uma vida que não lhe pertencia. Ela tinha um trabalho que odiava, um relacionamento que a drenava emocionalmente e uma voz interior constante dizendo a ela que nunca seria suficiente para realizar algo verdadeiramente significativo. Quando Maria Helena soube do experimento de Tracy por meio de um amigo, ela ficou inicialmente cética. Eu tentei a terapia tradicional, li dezenas de livros de autoajuda, participei de seminários motivacionais. Nada funcionou de forma duradoura, mas havia algo diferente na abordagem de Tracy. Não era uma questão de pensar positivamente ou repetir declarações vazias. Foi um processo sistemático e científico de reprogramação mental que atacou o problema de vários ângulos. Tracy identificou o que chamou de os 7 padrões limitantes universais, que mantinham as pessoas presas em vidas de mediocridade. Esses padrões não eram simplesmente crenças negativas, mas programas neurológicos profundamente arraigados que operavam abaixo do nível de consciência consciente. E foi aí que seu experimento se tornou verdadeiramente revolucionário. Tracy não apenas identificou esses padrões, mas desenvolveu um protocolo específico de 90 dias para reagendá-los completamente. O protocolo era diferente de tudo o que havia sido tentado antes no campo do desenvolvimento pessoal.
Ele combinou técnicas avançadas de visualização, reestruturação cognitiva, condicionamento neurológico e o que Tracy chamou de integração emocional acelerada. Mas talvez o mais controverso de tudo, Tracy afirmou que essas mudanças poderiam acontecer permanentemente em apenas 90 dias. A psicologia tradicional sustentava que mudanças profundas de personalidade levavam anos até décadas. Tracy estava dizendo que poderia alcançar transformações radicais em 3 meses. Quando ele apresentou seus resultados naquela conferência de 1985, a reação foi imediata e feroz. Não apenas psicólogos acadêmicos questionaram seus métodos, mas alguns até sugeriram que ele havia fabricado os dados. Mas Tracy tinha algo que seus críticos não podiam negar: testemunhos documentados, medições de antes e depois, e acompanhamentos de longo prazo que mostravam que as mudanças não eram apenas reais, mas duradouras. O problema era que seus resultados eram bons demais. Eles ameaçaram todo um sistema estabelecido de crenças sobre as limitações humanas. E quando algo ameaça o grupo de poder revida. O que aconteceu a seguir foi o que muitos agora chamam de o grande silenciamento. As obras de Tracy foram sistematicamente excluídas das publicações acadêmicas. Suas palestras foram canceladas. Seus métodos foram rotulados de pseudocientíficos, sem que qualquer avaliação objetiva real fosse feita. Mas a verdade tem uma maneira de vir à tona. E nas últimas décadas, pesquisadores independentes começaram a validar muitas das afirmações de Tracy usando métodos modernos de neurociência. O que eles estão descobrindo é surpreendente. Acontece que Tracy havia identificado corretamente alguns dos mecanismos mais fundamentais da plasticidade neural décadas antes que a ciência oficial os reconhecesse. E agora, quase 40 anos depois, estamos começando a entender por que seu experimento foi tão eficaz e por que os resultados foram tão consistentemente dramáticos. Para realmente entender o poder do experimento de Tracy, precisamos nos aprofundar nas especificidades do que ele descobriu e como o aplicou. Tracy começou com uma observação simples, mas profunda. A maioria das pessoas vive suas vidas operando a partir do que ele chamou de programas de sobrevivência primitivos. Esses programas são formados durante os primeiros anos de vida como mecanismos de proteção, mas acabam se tornando as prisões mentais que limitam nosso potencial. Ao longo de anos de pesquisa e observação, Tracy identificou 7 padrões específicos que apareciam consistentemente em pessoas que se sentiam presas em uma vida de mediocridade. O primeiro padrão foi o que ele chamou de medo do julgamento externo. Tracy descobriu que aproximadamente 89% das decisões que uma pessoa média toma são inconscientemente projetadas para evitar críticas ou rejeição de outras pessoas. Isso significa que a maioria das pessoas não está vivendo suas próprias vidas, mas vidas projetadas para agradar aos outros. O segundo padrão foi o vício em falsa segurança. Tracy observou que os humanos tendem a confundir familiaridade com segurança. Eles preferem ficar em situações familiares, mas insatisfatórias, em vez de arriscar o desconhecido, mesmo quando o desconhecido pode trazer melhorias significativas. O terceiro padrão foi a identificação com as limitações do passado. Tracy observou que as pessoas tendem a definir sua identidade com base em seus fracassos e limitações anteriores, criando uma profecia autorrealizável que garante que o futuro seja uma repetição do passado. Os outros 4 padrões eram igualmente destrutivos: a tendência de buscar validação externa constante, a crença na escassez de oportunidades, a programação em direção à mediocridade herdada do ambiente familiar e o que Tracy chamou de síndrome do impostor permanente. Mas identificar os padrões foi apenas o primeiro passo. O verdadeiro gênio de Tracy estava no protocolo que ela desenvolveu para reprogramar esses padrões no nível neurológico. É aqui que a história se torna verdadeiramente fascinante, porque Tracy não chegou a essas conclusões teoricamente.
Tudo começou com uma observação pessoal que mudou o curso de sua pesquisa para sempre. Em 1983, Tracy estava trabalhando como consultor de negócios quando percebeu algo estranho. Havia 2 executivos na mesma empresa, com formação semelhante, educação semelhante e as mesmas oportunidades. No entanto, um deles estava prosperando exponencialmente, enquanto o outro parecia estar preso em um ciclo de mediocridade. Tracy começou a estudar obsessivamente as diferenças entre esses 2 indivíduos. O que ele descobriu o surpreendeu completamente. Não foram as habilidades técnicas, os contatos ou mesmo o trabalho árduo que fizeram a diferença. Era algo muito mais sutil, mas infinitamente mais poderoso. O executivo bem-sucedido tinha o que Tracy acabou chamando de padrões de pensamento automáticos orientados para o crescimento, enquanto o outro tinha padrões de pensamento automáticos orientados para a sobrevivência. Essa distinção tornou-se a base para todos os seus trabalhos posteriores. Tracy percebeu que a maioria das pessoas opera a partir de padrões de sobrevivência que foram úteis em algum momento de suas vidas, mas agora os limitavam de maneiras que nem mesmo reconheciam. Ele decidiu se aprofundar nessa pesquisa de uma forma que nenhum psicólogo acadêmico jamais havia tentado antes. Em vez de estudar pessoas em laboratórios controlados, Tracy foi direto para as comunidades e começou a trabalhar com pessoas reais, enfrentando desafios reais. Ao longo de 2 anos, Tracy entrevistou mais de 3.000 pessoas de todos os níveis socioeconômicos, idades e origens. O que ele encontrou foi um padrão consistente que desafiou muitas das suposições básicas da psicologia tradicional. As pessoas mais bem-sucedidas e satisfeitas não tiveram necessariamente infâncias perfeitas ou vantagens óbvias. Na verdade, muitos enfrentaram desafios significativos. A principal diferença era que, em algum momento de suas vidas, eles haviam desenvolvido ou aprendido padrões de pensamento que Tracy chamou de programas de autocrescimento. Essas pessoas não precisavam lutar constantemente contra pensamentos negativos ou se motivar artificialmente. Suas mentes foram literalmente programadas para procurar oportunidades, superar obstáculos e manter automaticamente uma perspectiva otimista. Tracy ficou obcecada com uma pergunta: era possível ensinar esses padrões a pessoas que não os desenvolveram naturalmente? A resposta a essa pergunta tornou-se seu experimento revolucionário. O protocolo de Tracy foi baseado no que ele chamou de os 5 pilares da reprogramação acelerada. Cada pilar atacou o problema de um ângulo diferente, mas trabalharam juntos sinergicamente para criar mudanças profundas e duradouras. Mas antes de implementar esse protocolo com milhares de pessoas, Tracy o testou em si mesmo. Por 6 meses ele passou por seu próprio processo de reprogramação mental, documentando meticulosamente cada mudança, cada resistência, cada avanço. Os resultados foram tão dramáticos que, a princípio, ele pensou que poderia estar experimentando algum tipo de efeito placebo. Sua produtividade triplicou, sua renda aumentou 400% e sua satisfação geral com a vida atingiu níveis que ele nunca imaginou ser possível. Mas mais importante do que as mudanças externas foi a mudança interna. Tracy descreveu a experiência como acordar de um sonho no qual eu estava me limitando de maneiras que eu nem sabia que existiam. Convencido de que havia descoberto algo significativo, Tracy começou a testar o protocolo com um pequeno grupo de voluntários. Os resultados foram tão consistentes que ele decidiu expandir o experimento para uma escala muito maior. O primeiro pilar foi a reconstrução da narrativa pessoal. Tracy descobriu que cada pessoa carregava dentro de si uma história sobre quem eles eram e o que era possível para eles. Essa história, que ele chamou de roteiro interno, determinou em grande parte os resultados que a pessoa experimentou na vida real. O protocolo incluiu exercícios específicos para identificar os elementos limitantes do roteiro interno e reescrevê-los sistematicamente. Mas isso não era apenas um pensamento positivo. Tracy desenvolveu técnicas específicas
para acessar os níveis mais profundos da programação mental e reescrever a narrativa desde a raiz. O segundo pilar foi o que Tracy chamou de a instalação de novos padrões de evidência. Ele observou que as pessoas tendiam a filtrar a realidade de maneiras que confirmavam suas crenças existentes, ignorando automaticamente qualquer evidência que contradissesse sua autoimagem limitada. O protocolo incluía exercícios projetados para treinar o cérebro a perceber e valorizar evidências, que apoiariam uma identidade nova e mais poderosa. Isso envolveu técnicas específicas de atenção direcionada e o que Tracy chamou de coleta reversa de evidências. O terceiro pilar foi a reprogramação emocional acelerada. Tracy descobriu que os padrões limitantes não eram apenas cognitivos, mas estavam profundamente entrelaçados com padrões emocionais específicos. Uma pessoa poderia entender intelectualmente que merece sucesso, mas se sentisse emocionalmente indigna, o padrão emocional sempre venceria. Para resolver isso, Tracy desenvolveu o que chamou de técnicas de integração emocional. Essas técnicas permitiram que as pessoas acessassem estados emocionais específicos e os ancorassem a novas crenças e identidades. O quarto pilar foi a ativação do sistema de conquistas. Tracy observou que a maioria das pessoas tinha um sistema de conquistas adormecido dentro delas. Esse sistema, quando ativado corretamente, gerou automaticamente a motivação, a clareza e a persistência necessárias para atingir metas significativas. O protocolo incluía métodos específicos para despertar e calibrar esse sistema interno de realização, para que funcionasse automaticamente sem exigir força de vontade consciente. O quinto e último pilar foi o que Tracy chamou de a construção de um impulso imparável. Ele descobriu que as mudanças na superfície tendiam a se reverter porque não geravam impulso suficiente para superar a inércia dos padrões antigos. Seu protocolo incluía estratégias específicas para gerar uma série de vitórias iniciais que criariam um impulso psicológico tão forte que novos padrões se tornaram autossustentáveis. Agora, quando Tracy implementou esse protocolo com os 10.000 participantes de seu experimento, os resultados foram extraordinários. Mas eles foram especialmente dramáticos no grupo de mulheres que lutavam com padrões de autossabotagem e baixa autoestima. Deixe-me contar o que aconteceu com Maria Helena, a contadora de que falei anteriormente. Durante as 2 primeiras semanas do protocolo, Maria Helena experimentou o que Tracy chamou de resistência do sistema. Sua mente consciente entendia os conceitos, mas seu sistema nervoso estava lutando contra as mudanças. Tracy previu isso e incluiu técnicas específicas para gerenciar a resistência. Em vez de combatê-lo, o protocolo ensinou as pessoas a trabalhar com resistência e usá-la como combustível para acelerar o processo de transformação. Na terceira semana, Maria Helena começou a notar mudanças sutis, mas significativas. Ela se viu falando de maneira diferente consigo mesma. Pensamentos automáticos de autocrítica, que haviam sido constantes por anos, começaram a diminuir em frequência e intensidade. Mas a verdadeira mudança veio na 5ª semana. Maria Helena descreveu a experiência como se tivesse acordado um dia no corpo de uma pessoa diferente. Ela não apenas pensava de forma diferente sobre si mesma, mas se sentia diferente em um nível celular. Na 8ª semana, mudanças externas começaram a se manifestar. Maria Helena largou seu odiado emprego e começou seu próprio negócio de consultoria financeira. Ela terminou seu relacionamento tóxico e começou a atrair pessoas que a valorizavam e respeitavam. Mas talvez o mais notável seja que essas mudanças não exigiram esforço constante. Eles se tornaram automáticos. Maria Helena não precisava se lembrar constantemente de pensar positivamente ou agir com confiança. Confiança e pensamento positivo se tornaram seu estado natural. No dia 90, Maria Helena era literalmente uma pessoa diferente. Sua renda triplicou. Ela conheceu o homem que acabaria se tornando seu marido e desenvolveu um senso de propósito e direção
que nunca havia experimentado antes. Mas a transformação de Maria Helena não parou por aí. Tracy projetou seu protocolo não apenas para criar mudanças imediatas, mas para estabelecer padrões de crescimento contínuo. Maria Helena descreveu os meses seguintes como vivendo em um estado de constante expansão. 6 meses após o experimento, Maria Helena estabeleceu seu negócio de consultoria financeira e contratou seu primeiro funcionário. 1 ano depois, ela escreveu um livro sobre finanças pessoais para mulheres que se tornou um best-seller no México. 2 anos depois, ela estava dando palestras internacionais e foi convidada para programas de televisão como especialista financeira. Mas, quando perguntei a ela qual tinha sido a mudança mais profunda, sua resposta revelou a verdadeira genialidade do protocolo de Tracy. O que mudou não foi apenas o que eu fiz ou como pensei. O que mudou foi minha relação fundamental com a própria possibilidade. Antes do experimento, eu via as oportunidades como coisas estranhas que aconteciam com outras pessoas. Após o experimento, comecei a ver oportunidades em todos os lugares, e não apenas isso, mas comecei a criar oportunidades ativamente. Mas Maria Helena não foi um caso isolado. Tracy documentou resultados semelhantes em milhares de participantes. As estatísticas foram impressionantes. 73% dos participantes relataram mudanças significativas em sua renda nos primeiros 6 meses após o experimento. 81% relataram melhorias dramáticas em seus relacionamentos. 67% mudaram de carreira ou iniciaram seus próprios negócios. Talvez ainda mais impressionante, 94% dos participantes mantiveram as mudanças positivas, mesmo 5 anos após o experimento inicial. Esse nível de permanência era praticamente inédito no campo do desenvolvimento pessoal. Mas é aqui que a história fica ainda mais fascinante. Tracy não estava apenas documentando transformações individuais, mas também observando padrões nos tipos de pessoas que experimentaram as mudanças mais dramáticas. Ele descobriu que as mulheres, particularmente aquelas entre 25 e 45 anos, responderam ao protocolo de maneiras que nem ele havia previsto. As razões, de acordo com Tracy, tinham a ver com o que ele chamou de padrões específicos de gênero de condicionamento social que criaram formas únicas de autolimitação. Tracy observou que muitas mulheres desenvolveram o que ele chamou de síndrome da competição oculta, uma tendência inconsciente de minimizar suas próprias habilidades e realizações para evitar ameaçar os outros ou atender às expectativas da sociedade sobre como as mulheres deveriam se comportar. Esse padrão foi particularmente destrutivo porque operou completamente abaixo do nível da consciência consciente. As mulheres que o vivenciaram não perceberam que estavam se limitando. Eles simplesmente sentiam uma resistência inexplicável sempre que se aproximavam de um novo nível de sucesso ou reconhecimento. Tracy desenvolveu modificações específicas em seu protocolo para lidar com esses padrões únicos. Os resultados foram extraordinários. Carmen, a professora de Barcelona que mencionei anteriormente, é um exemplo perfeito disso. Antes do experimento, Carmen havia sido uma educadora competente, mas invisível. Ela fez bem o seu trabalho, mas nunca se destacou, nunca falou em reuniões importantes e nunca buscou oportunidades que poderiam tê-la colocado no centro das atenções. Quando Carmen começou o protocolo de Tracy, ela inicialmente experimentou o que descreveu como terror de visibilidade. A ideia de se destacar ou ser reconhecida a encheu de uma ansiedade quase paralisante. Mas Tracy havia antecipado essa reação. Seu protocolo incluía técnicas específicas para trabalhar com o que ele chamou de programação de invisibilidade. Essas técnicas ajudaram as mulheres a separar seu valor pessoal da aprovação dos outros e desenvolver o que Tracy chamou de confiança interior autossustentável. O processo não foi fácil para Carmen. Nas primeiras semanas, ela experimentou o que Tracy rotulou de resistência do sistema. Sua mente consciente queria mudar, mas décadas de condicionamento social estavam lutando contra os novos padrões. Tracy projetou seu protocolo para trabalhar com essa resistência em vez de combatê-la.
Carmen aprendeu técnicas para usar a resistência como informação sobre as áreas que mais precisavam de transformação. Na quinta semana, algo mudou fundamentalmente em Carmen. Ele descreveu a experiência como acordar de um sonho no qual eu estava me escondendo do meu próprio poder. Ele começou a falar em reuniões de departamento. Ele propôs um novo programa educacional que vinha desenvolvendo silenciosamente há anos. Quando questionada pelo diretor da escola se ela estaria interessada em apresentar o programa em uma conferência nacional de educação, em vez de recusar automaticamente, como havia feito no passado, ela disse que sim. A apresentação foi um sucesso retumbante. Carmen foi convidada a dar palestras adicionais, o que a levou a escrever um livro sobre métodos de ensino inovadores. O livro tornou-se um recurso amplamente utilizado em universidades em toda a Europa. Mas talvez a coisa mais notável sobre a transformação de Carmen tenha sido que essas mudanças externas pareciam fluir naturalmente de uma profunda mudança interna. Ela não precisava se forçar a ser mais assertiva ou confiante. Assertividade e confiança se tornaram seu estado natural. Tracy documentou transformações semelhantes em centenas de mulheres que participaram de versões adaptadas de seu experimento. Os padrões eram consistentes: mulheres que lutaram por anos com autossabotagem, minimização de realizações e medo de visibilidade, passaram por transformações que as levaram não apenas a superar essas limitações, mas a se tornarem líderes naturais em seus campos. Uma participante, Isabela, era uma arquiteta de 31 anos de Roma, que trabalhou durante anos nas sombras de colegas homens menos talentosos. Apesar de ser brilhante e criativa, ela sempre se viu sendo esquecida para promoções e reconhecimento. Depois de concluir o protocolo de Tracy, Isabela não apenas recebeu a promoção que esperava há anos, mas também fundou seu próprio escritório de arquitetura. Em 5 anos, sua empresa ganhou vários prêmios internacionais de design e Isabela foi reconhecida como uma das arquitetas mais inovadoras de sua geração. Quando perguntei a Isabela o que especificamente havia mudado, sua resposta capturou perfeitamente a essência do que Tracy havia identificado. Parei de esperar permissão para ser brilhante. Percebi que estava inconscientemente pedindo permissão para usar meus próprios talentos, e quando parei de pedir, tudo mudou. Esses números eram tão extraordinários que desafiavam tudo o que a psicologia tradicional havia ensinado sobre a velocidade e a permanência da mudança humana. Agora que você conhece a história completa do experimento revolucionário de Brian Tracy, provavelmente está se perguntando por que essa informação não é mais amplamente conhecida e, mais importante, como você pode aplicar esses princípios em sua própria vida. A realidade é que o trabalho de Tracy foi vítima de algo que acontece com frequência quando alguém desafia o status quo de forma muito dramática. Sua pesquisa ameaçou não apenas as crenças acadêmicas estabelecidas, mas também os interesses econômicos de toda uma indústria, construída em torno da ideia de que a mudança pessoal é lenta, difícil e requer intervenção profissional cara. Pense nisso por um momento. Se fosse realmente possível transformar radicalmente sua vida em 90 dias, usando técnicas que você pode aplicar por conta própria, o que dizer da indústria da terapia a longo prazo? E os programas de autoajuda que prometem mudanças incrementais ao longo dos anos? A verdade inconveniente é que o experimento de Tracy demonstrou que o poder de transformação pessoal não reside em terapeutas, gurus ou sistemas externos, mas dentro de cada indivíduo. E essa é uma verdade que certos setores preferem manter escondida. Mas as sementes que Tracy plantou começaram a germinar de maneiras que ele provavelmente nunca imaginou. Os princípios que ele identificou na década de 1980 estão agora sendo validados e refinados por pesquisadores em neurociência, psicologia positiva e comportamento humano em todo o mundo. A diferença é que agora entendemos os mecanismos científicos que fazem esses princípios funcionarem. Sabemos por que a reprogramação acelerada não é apenas possível,
mas inevitável quando as técnicas corretas são aplicadas de forma consistente. Deixe-me ser claro com você. Os resultados documentados por Tracy não foram acidentes ou anomalias estatísticas. Eles foram o resultado natural da aplicação de princípios específicos de transformação humana que funcionam de forma consistente quando implementados corretamente. E a bela realidade é que esses princípios estão disponíveis para qualquer pessoa disposta a aplicá-los com consistência e intenção. Deixe-me contar o que aconteceu com Maria Helena 5 anos depois de completar o protocolo de Tracy. Ela não apenas manteve todas as transformações que alcançou durante os 90 dias iniciais, mas continuou a evoluir e crescer de maneiras que nunca imaginou ser possível. Seu negócio de consultoria havia se transformado em uma empresa com 15 funcionários. Ele escreveu 2 livros sobre finanças pessoais que se tornaram best-sellers na América Latina. Ela era casada e feliz e fundou uma organização sem fins lucrativos que ensinava alfabetização financeira para mulheres em comunidades rurais. Mas quando perguntei a ele qual tinha sido a mudança mais significativa, sua resposta foi profundamente reveladora. O que mudou não foram as circunstâncias externas. O que mudou foi meu relacionamento comigo mesmo. Parei de viver como vítima das minhas circunstâncias e comecei a viver como o criador da minha realidade. Essa transformação no relacionamento consigo mesmo é exatamente o que Tracy identificou como o núcleo de todas as mudanças duradouras. Estas não são técnicas de motivação temporária ou estratégias de pensamento positivo. Trata-se de uma reprogramação fundamental de sua identidade e sua compreensão do que é possível para você. E é aqui que preciso ser completamente honesto com você. As informações que você ouviu hoje não são apenas entretenimento ou inspiração. É um mapa preciso para uma transformação que pode literalmente mudar todos os aspectos da sua vida. Mas, como qualquer mapa, seu valor depende inteiramente se você decide usá-lo ou apenas mantê-lo como uma curiosidade interessante. Tracy costumava dizer que havia 2 tipos de pessoas no mundo: aquelas que ouvem falar de possibilidades e ficam animadas temporariamente, e aquelas que ouvem falar de possibilidades e tomam medidas imediatas. Os resultados dramáticos que ele documentou ocorreram exclusivamente no segundo grupo. A pergunta que você precisa se fazer agora é simples: em qual grupo você vai escolher estar? Se você decidir que quer fazer parte do grupo que está agindo, precisa entender que a verdadeira transformação não acontece por acaso. Requer intenção, sistemas e consistência. Os 5 pilares que Tracy identificou não são apenas conceitos teóricos. São ferramentas práticas que você pode começar a implementar imediatamente. Reconstruir sua narrativa pessoal pode começar hoje. A instalação de novos padrões de evidência pode começar com sua próxima decisão. A reprogramação emocional pode ser iniciada com sua próxima respiração consciente, mas deixe-me avisá-lo sobre algo que Tracy observou consistentemente. A maioria das pessoas subestima a simplicidade e a profundidade desses princípios. Eles são simples o suficiente para qualquer um entender, mas profundos o suficiente para criar transformações que parecem milagrosas. O perigo está na simplicidade. Como algo é simples, tendemos a supor que não é poderoso. Como algo não requer anos de estudo, tendemos a supor que não pode criar mudanças profundas. Tracy descobriu exatamente o oposto. As mudanças mais profundas e duradouras geralmente vêm da aplicação consistente de princípios simples, mas poderosos. Carmen, a professora de Barcelona que mencionei anteriormente, me disse algo que nunca esquecerei. Durante anos, procurei soluções complicadas para problemas que achava complicados. O que Tracy me ensinou é que problemas que parecem complicados geralmente têm soluções elegantemente simples. A complexidade estava na minha resistência à mudança, não no processo de mudança em si. Essa é uma distinção crucial que você precisa entender. A resistência à mudança pode ser complexa e multifacetada, mas o processo de mudança em si,
quando feito corretamente, é surpreendentemente simples. E aqui está a promessa que posso fazer a você, com base em décadas de evidências documentadas. Se você aplicar os princípios que Tracy identificou com a mesma consistência e intenção que os participantes originais de seu experimento aplicaram, você experimentará transformações que atualmente considera impossíveis. Não estou falando de mudanças incrementais ou melhorias incrementais. Estou falando de saltos quânticos em sua qualidade de vida, seus relacionamentos, sua contribuição para o mundo e sua satisfação pessoal. Mas isso só acontecerá se você tomar uma decisão consciente de deixar de ser um consumidor passivo de informações para ser um implementador ativo de princípios transformacionais. O experimento de Tracy foi silenciado pelo grupo de poder, mas a verdade que ele revelou não pode ser silenciada permanentemente. Essa verdade é que todo ser humano carrega dentro de si um potencial virtualmente ilimitado, que pode ser sistematicamente ativado em um período de tempo surpreendentemente curto. Você não é exceção a esta regra. Você é a confirmação desta regra. A única pergunta que resta é: o que você vai fazer com essas informações? Tracy costumava terminar suas apresentações com uma pergunta que mudou a vida de milhares de pessoas. Se não agora, quando? Se não você, quem? Essa pergunta é sua agora, e sua resposta determinará se essa informação se tornará outro conhecimento interessante que você mantém em sua mente ou o catalisador para a transformação mais significativa de sua vida. O experimento de Tracy mostrou que 90 dias são suficientes para mudar completamente uma vida. A questão não é se isso é possível. A questão é se você está disposto a começar. Sua transformação não vai começar amanhã. Não vai começar na próxima semana. Vai começar com a próxima decisão que você tomar. E essa decisão é sua agora. Se sua resposta for sim, então você tem tudo o que precisa para iniciar sua própria transformação hoje. Você não precisa esperar que as circunstâncias sejam perfeitas. Você não precisa esperar por mais experiência, mais dinheiro, mais tempo ou mais suporte. Você é mais forte do que pensa. Você é mais capaz do que imagina. E você definitivamente merece o sucesso extraordinário que está destinado a criar. A hora é agora. Sua abundância é agora. Sua nova vida começa agora. Escolha a liberdade. Comece hoje. Agradeço por reservar um tempo para assistir a este vídeo e estou ansioso para acompanhá-lo em sua jornada para a independência financeira por meio da renda passiva. Até a próxima. E lembre-se, seu conhecimento tem valor. Compartilhe com o mundo e deixe o mundo recompensá-lo por isso. Não espere mais. Baixe o guia gratuito. Junte-se à nossa comunidade. Complete o exercício de 3 colunas. Dê o primeiro passo. Seu futuro financeiro vai agradecer.